Atenção, próxima parada, uberização. Cerca de 13 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil, segundo o IBGE. O número representa aproximadamente 12,4% da população. Com um cenário pessimista para os empregos formais, as pessoas buscam outras alternativas de trabalho, seja para garantir alguma forma de sustento ou complementar a sua renda. Com esse contexto e a necessidade das pessoas de ganharem dinheiro para sobreviver, surgiu o que ficou conhecido como uberização. Esse modelo prevê um estilo mais informal, flexível e por demanda. É um termo utilizado em vários contextos, não restrito ao mundo do trabalho. Mas quando se diz respeito no campo do trabalho especificamente, quer dizer economia do compartilhamento, que define uma relação de trabalho contemporânea em que se vende um serviço para alguém de forma independente, sem intermediação de empresas, em geral via internet. Há um grande aumento na automação e na inteligência artificial, e isso faz com que aumente uma demanda por um novo tipo de trabalho, onde as próprias pessoas querem ter uma nova rotina, com autonomia nas tarefas e a possibilidade de optar por quando querem trabalhar. Quando falamos da uberização do trabalho, podemos dizer que é uma nova forma de controle, gerenciamento e organização do trabalho, podendo ser compreendida como um processo de informalização. Assim é possível ter uma multidão de trabalhadores informais, gerenciados e controlados por alguns meios técnicos. Destacamos o gerenciamento algorítmico, próprio dos aplicativos, que a gente conhece e usa diariamente. Em seguida, destacamos mais 4 pontos importantes e relevantes na uberização. Ao começar uma jornada como motorista de aplicativo, ao alugar seu imóvel por aplicativo, ao prestar serviços mediados por um aplicativo, o trabalhador sofre a ilusão de que é um empreendedor. Porém, isso não passa de uma estratégia das grandes empresas no fenômeno da uberização. Podemos enxergar isso quando as plataformas que se dizem apenas mediadoras convencem os indivíduos adeptos desses algoritmos de que você é seu próprio chefe, você faz seu horário, ou até mesmo você decide o que fazer e quando fazer. Tudo isso é sinônimo de enganação. O conceito de empreendedorismo está longe disso. Segundo Cantillon, o empreendedor é como um apostador, que acredita em uma mercadoria ou serviço e coloca toda a sua energia naquilo. Não é o que acontece com os trabalhos uberizados. O dito empreendedor segue o que o algoritmo manda, pois se seguir o que realmente acredita, dificilmente obterá sucesso nesse ramo. Já Schumpeter afirma que o empreendedor é aquele que inova e aplica novos conceitos de produtos e serviços no mercado, outra vez indo contra o que os trabalhos uberizados propõem. Os motoristas de Uber, proprietários de casas no Airbnb, os prestadores de serviços gerais, pelo Lugar Ninjas, entre outros, somente oferecem aquilo permitido pelo aplicativo. Se inovarem, correm risco de sofrer penalidades por não haver entregado o que as plataformas desejam. Existe também um outro conceito, o neoliberalismo empreendedor, pressuposto por Kirchner, no qual o empreendedor é aquele que está sempre alerta para novas possibilidades, disposto a se arriscar de maneira a equilibrar oferta e demanda. Outra vez, divergindo do conceito da uberização, porque não há apostas no futuro incerto, mas simplesmente uma aceitação de que aquele trabalho é o melhor disponível no momento. E, se haverá alguma aposta no mercado de incertezas, isso é de responsabilidade da plataforma mediadora apenas. Enfim, os trabalhadores de aplicativo em qualquer tipo de serviço são empregados da empresa proprietária da plataforma. Qualquer argumento contra é inválido, porque não há liberdade verdadeira na execução dos serviços. O uberizado deve responder àquelas chamadas que o aplicativo designa, sem poder de escolha. Outro ponto diz respeito às ferramentas de trabalho, as quais o próprio trabalhador deve prover, sendo o aplicativo apenas um meio de produção, o que não faz do uberizado empreendedor, apenas precariza seu trabalho. Por fim, o trabalhador recebe por serviço feito, empreitada, o que caracteriza um trabalho assalariado, no qual todos os riscos ficam por sua conta. Quais são os impactos da uberização na sociedade? Como sabemos, a uberização é uma nova organização de trabalho. Essa organização flexibiliza ao extremo a disposição do trabalhador. Mas assim, como isso pode influenciar na nossa sociedade atual? Bom, primeiro eu vou explicar como isso afeta o trabalhador.
Como o trabalho uberizado não é um trabalho de carteira assinada, os trabalhadores estão totalmente desprovidos de qualquer proteção social. Não possuem previdência, trabalham sem acréscimo de horas extras, não têm 13º nem férias remuneradas, e muito menos um seguro-desemprego. Assim, o trabalhador está por conta própria, colocando sua saúde em risco, trabalhando em um meio de exploração e longe das legislações trabalhistas. Bom, aí que devemos pensar como uma sociedade. Para mascarar esse lado ruim, o marketing das empresas como Uber, iFood e Airbnb só mostram o lado, entre aspas, bom, o lado no qual trará uma visão legal para os aplicativos. Por exemplo, a iFood diz que os seus trabalhadores usam bicicletas, então não poluem o meio ambiente. Esse é o jeito que eles escondem a falta de legislações trabalhistas dentro do seu emprego. O Airbnb, que defende o impacto ambiental comparando a energia elétrica gasta por turistas que se hospedam em hotéis. Já o Uber afirma que as suas viagens compartilhadas causam menos trânsito, mas na verdade são muito mais carros aplicativos na rua. Assim, eles usam essa tática para passar a imagem para o consumidor, como se esses serviços fossem beneficiar a todos à sua volta. Mas como nós sabemos, o principal trabalhador é o agente que é o menos beneficiado. Nós, como consumidores, também temos culpa sobre o processo de uberização. Cada vez que usamos esses aplicativos, devemos lembrar que existe um trabalhador sem direitos perante a lei, trabalhando para realizar um serviço nosso. Um dos aspectos que pouco tem sido discutido é a tendência dessas novas startups ao monopólio. Mas primeiro, o que é monopólio? Por definição, é quando uma firma atua como única ofertante de algum bem, enquanto ao mesmo tempo existem múltiplos compradores. Trazendo exemplos de empresas dentro da cultura de compartilhamento, temos a Uber, o Airbnb, o iFood, entre outros. O Uber tem seus concorrentes, mas cada um deles é um Guaraná Jesus diante de uma Coca-Cola. O Airbnb nem concorrente tem, e não existe brecha para que alguém se atreva a despertar o mercado com ela. O modelo das 5 forças de Potter explica quais são as forças competitivas que moldam a estratégia de uma indústria. Entre elas, a ameaça de novos entrantes, ameaça de substitutos, poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos compradores. Consequentemente, isso leva à elevação da competição na indústria. Como essas empresas que dominam o mercado não têm essas forças atuando sobre elas, e sim o poder monopolístico, devido à sua grande extensão no mercado, cada qual no seu segmento, o grande segredo que fizeram essas empresas conseguirem se consolidar foi o fato delas aproveitarem da dissolução do laço de solidariedade que surgiu com as grandes cidades e a constante movimentação de pessoas ao redor do mundo, não sobrando tempo para estabelecer uma relação social. Dessa forma, se aproveitam disso para sobrepor o consumidor ao cidadão. Ganharam tantos adeptos, pois elas oferecem um serviço mais direto, eficiente e, o mais importante, mais barato, o que agrada e muito o típico cidadão neoliberal. Para que pedir carona para o seu vizinho, até mesmo pegar um táxi, se você pode ajudar um grande empreendedor? Para que ficar numa pousada pequena, acolhedora em uma cidade não tão conhecida, se você pode desfrutar da melhor localização em um apartamento no bairro mais badalado de Nova York? Portanto, a cultura de compartilhamento, como a Uber ou a Airbnb, conseguiram se estabelecer pois reduzem todas as relações a mera transações financeiras. É o famoso pagou-levou, que por sua vez é prejudicial para a criação de um senso de comunidade, de cooperação e de pertencimento, seja do seu bairro, da sua cidade, bem como elimina qualquer esperança de pequenos empreendedores de trabalharem fora desse sistema, sendo possível trabalhar apenas para eles, sendo os colaboradores, os anfitriões, mas nunca um funcionário. A uberização, ela pode ser considerada um taylorismo mediado por um algoritmo que substitui os gerentes. Além disso, esse processo adquire alguns contornos do toyotismo total a partir de uma massa de trabalhadores que estão disponíveis just in time e que têm as suas subjetividades cooptadas. Taylor, em seus estudos, ele percebeu que o microgerenciar os movimentos humanos produziria maiores recompensas, já que substituiria os movimentos desnecessários por movimentos mais eficientes. Isso certamente trouxe ganhos produtivos, porém aumentou também o custo da gerência.
o trabalho do gerente já não é mais dar ordens genéricas, mas sim gerenciar os movimentos dos trabalhadores, e isso aumenta a necessidade de supervisão. Como um exemplo, nós podemos trazer a mudança produtiva entre o táxi e o Uber. O táxi, ele é uma forma de trabalho pré-taylorista, já que há uma relativa autonomia do taxista e que não existe microgerenciamento. Com o passar do tempo, as empresas de táxi, elas passaram a criar o serviço de teletáxis, ou seja, um serviço que possuía um gerenciamento do trabalho. Isso, ao mesmo tempo que aumentou a eficiência do serviço prestado, também aumentou os seus custos. O motorista de Uber, hoje, ele é reduzido a pequenos movimentos precisos dados por um aplicativo. O método taylorista, ele se baseia na realocação do conhecimento sobre a produção e, portanto, a direção do trabalho se torna automatizada. Taylor, ela decompõe o trabalho em pequenas tarefas que são geridas em tempo real e que separa o trabalhador entre aqueles que fazem o esforço físico e o esforço mental. Isso gera uma série de consequências, entre elas a desqualificação dos trabalhadores que perdem a sua autonomia em proveito de uma maior eficiência. Esse processo é exatamente o que acontece na uberização do trabalho, porém com dois agravantes. O primeiro é que a divisão do trabalho mental e físico é suprida em prol da dualidade algoritmo e da reprodução de movimentos. O segundo é que a plataforma permite que o trabalho seja completamente gravado, ou seja, o Uber planeja no futuro fazer com que os carros dirijam sozinhos. A uberização, ela consegue contemplar o sonho toyotista do trabalhador just in time, ou seja, a jornada de trabalho é indefinida e a massa de trabalhadores está sempre disponível de acordo com os imperativos econômicos. A remuneração do trabalhador também se dá somente quando ele executa algum trabalho para a empresa, da mesma forma que se dá no salário por peça. Se no taylorismo o controle era uma tarefa mais restrita à gerência, no toyotismo esse controle era compartilhado entre os trabalhadores. Agora, esse controle é exercido de forma não remunerada pelos próprios clientes. Isso se dá devido às avaliações do consumidor, que conseguem punir ou recompensar o trabalho executado. A uberização, então, ela utiliza um sistema de estímulos positivos e negativos para realizar a gerência do trabalho. A uberização passa a exigir, além da venda da força de trabalho, que o trabalhador também possua competência e ferramenta para o seu trabalho. Ou seja, é o trabalhador uberizado que se vê na obrigação de assumir as despesas operacionais e assumir os riscos do empreendimento.